Era uma vez, em uma grande metrópole moderna, um grupo de pessoas que buscava algo essencial, mas muito difícil de encontrar naquele ambiente que eles estavam. Essa coisa era o amor. Com as suas agendas lotadas e o ritmo frenético da vida urbana, conhecer alguém especial parecia uma tarefa quase que impossível. Foi então que surgiu uma solução curiosa e intrigante, chamada speed dating. Imagine uma sala então cheia de pessoas, com círculos de cadeiras, cada uma delas representando uma breve oportunidade de conexão. E durante 4 minutos, homens e mulheres sentavam-se frente a frente, conversavam, sorriam e decidiam se havia ou não uma química suficiente para um segundo maior encontro. Esse cenário acabou se repetindo várias vezes entre 2002 e 2004, quando os professores Ray Fisman e Shanna Ilgener, da Columbia Business School, decidiram transformar essas interações rápidas em ciência. Então, eles organizaram uma série de eventos experimentais para entender o que, afinal, homens e mulheres realmente procuraram em um parceiro e como isso moldava suas escolhas. Então, antes de conhecerem os seus pares, os participantes precisavam responder a uma pergunta simples, mas também reveladora. O que você procura em um parceiro ou uma parceira? Os homens foram bastante diretos. Eles disseram que eles queriam parceiras que eram fisicamente atraentes. A inteligência, a ambição ou interesses em comum não eram tanta prioridade assim. Já as mulheres, por outro lado, elas declaravam que queriam um parceiro bem mais equilibrado, com uma leve preferência maior para a inteligência. Então, elas pareciam valorizar um homem com quem elas pudessem ter uma conversa, se conectar de uma forma profunda, que também tivesse ambições e que também fosse uma pessoa mais inteligente. Mas será que esses desejos iniciais refletiram nas escolhas feitas durante os encontros? Mas antes de compartilhar os seus desejos, os participantes também tiveram que adivinhar aquilo que os seus concorrentes do mesmo sexo estavam procurando. E aqui a história começa a ficar um pouco diferente. Porque os homens acreditavam que os seus pares, os outros homens, valorizavam acima de tudo também a beleza feminina, assim como eles, relegando um pouco mais características como ambição. Por outro lado, as mulheres pensavam que as suas rivais estavam mais focadas em encontrar homens que fossem atraentes e ambiciosos, enquanto elas mesmas diziam querer algo mais equilibrado. Então, essa é uma discrepância um pouco interessante, porque as mulheres enxergavam seus concorrentes como pessoas mais superficiais do que elas percebiam a si mesmas. E quando chegou a hora de prever o que o sexo oposto valorizava, a precisão foi ainda mais surpreendente, porque as mulheres estavam certas de que os homens realmente buscavam, acima de tudo, uma parceira atraente. Enquanto os homens, pela sua vez, quase acertaram ao imaginar que as mulheres queriam homens bem equilibrados. Mas se as previsões eram boas, a realidade provou ser um pouco diferente. Porque com uma correlação de 0,80, ou seja, quase 80% das mulheres desse experimento tinham em primeira posição a beleza masculina como um indício se elas gostavam ou não deles, ou se tinham interesse em dar continuidade com aqueles encontros. Enquanto as características como sinceridade e até mesmo interesses compartilhados eram sempre abaixo daqueles do que os homens relatavam. Na verdade, sinceridade estava em 0,17, ou seja, muito abaixo de qualquer outro dado. Essas mulheres não estavam nem aí se esses caras eram ou não verdadeiros, se eles estavam ou não dizendo a verdade. E para falar a verdade, as mulheres disseram que se importar com as aparências ainda mais do que os homens, que demonstravam 0,77 em comparação. A única medida que mulheres pareceram ficar com scores acima daqueles de homens era em ambição, em que elas desejavam mais do que o dobro do que os homens em comparação aos homens, que eles fossem ambiciosos, enquanto os homens praticamente não se importavam se a mulher era ou não ambiciosa. Mas o problema é que existe um grande viés nessa pesquisa. E o viés seria exatamente na intenção dos pesquisados de estarem engajando com tais pessoas. Isso é, será que o fato dessas pessoas estarem nesse chamado speed dating teria alguma coisa a ver com esses resultados? Em outras palavras,
será que esses resultados poderiam ser levados de uma forma mais geral para é isso que mulheres desejam? Ou será que seria apenas é isso que mulheres desejam nesse contexto específico? Ou seja, em parceiros de curto prazo. Afinal, os encontros duravam apenas 4 minutos. É muito difícil conhecer uma pessoa nesse tempo, mas é claro. Por isso, essa outra pesquisa de 2022 mostra justamente isso. Ao verificar as diferenças de um homem fisicamente dominante para relacionamentos de curto e longo prazo. Os pesquisadores então descobriram que as mulheres preferiam se afiliar com esses homens predominantemente a curto, mas não tanto ao longo prazo. Na verdade, os homens que eram preferíveis para relacionamentos a longo prazo tendiam a ser aqueles homens que eram bem mais bem-humorados do que aqueles que eram fisicamente dominantes. Então, fica a dúvida: mulheres gostam ou não gostam de homens que são musculosos? Bem, um outro estudo que avaliava 6 tipos de corpos masculinos, indo de magro esquelético para gordinho funkeiro, de pouco bombado para muito bombado, descobriu que, em suma, as mulheres achavam que os corpos brownie, ou seja, extremamente musculosos, tipo o Incrível Hulk, que eram bastante dominantes fisicamente, que faz sentido, mas também muito altos em volatilidade e muito baixos em scores de comprometimento. Ou seja, além de acharem esses homens bastante instáveis, ou pelo menos esses corpos relacionados com traços de personalidade de instabilidade, elas também achavam que esses não eram homens tão confiáveis assim para manter um relacionamento a longo prazo. Na verdade, em um outro estudo foi mostrado que as pessoas que mais gostam de homens extremamente musculosos, tipo o Incrível Hulk, não eram as mulheres, mas na verdade outros homens. Agora, mas de volta a esse outro estudo, surpreendentemente, os corpos built e toned foram declarados como os mais desejados sexualmente, apesar de também terem baixos níveis de comprometimento e alta volatilidade, mas não tanto quanto os brownies. Os magrelos, por outro lado, ficaram meio a meio em quase todos os traços, com exceção de dominância física, talvez dando a imaginar que essas mulheres não se sentissem seguras fisicamente com esses homens magrelos. E os gordinhos, por outro lado, foram os menores em desejabilidade sexual, mas os maiores em comprometimento. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim, eu vou deixar para você escrever aí nos comentários o que você acha dessa pesquisa. Se você for homem, qual é o seu biotipo corporal? E se você for uma mulher, qual o seu tipo corporal masculino favorito?